falar hoje sobre algo muito importante. Não sei se você já conhece, com certeza alguém aqui tem em casa uma Bíblia aberta no Salmo 91. Não precisa levantar a mão, mas eu canso de ir em lugares que às vezes tem lá uma Bíblia aberta no Salmo 91. Porque é um versículo que ele é muito importante na Bíblia. Esse versículo eu vou ler com você para você entender. Tem gente que usa ele como um amuleto. Tem gente que acha que por eu pegar esse versículo, deixar aberto na mesa da minha casa, é um amuleto da sorte que vai trazer proteção para a minha vida. Porque de fato Deus traz proteção. Só que existem alguns pré-requisitos que Ele pede para que essa proteção seja liberada sobre a sua casa. Salmo 91 fala o seguinte: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo encontrará descanso à sombra do Todo-Poderoso. Isso eu declaro a respeito do Senhor. Ele é meu refúgio, meu lugar seguro. Ele é meu Deus e nele confio. Pois Ele o livrará das armadilhas da vida e protegerá das doenças mortais. Ele o cobrirá com as suas penas e o abrigará sobre as suas asas. A sua fidelidade é armadura e proteção. Não tenha medo dos terrores da noite, nem da flecha que voa durante o dia, nem tema a praga que se aproxima da escuridão, nem a calamidade que devasta ao meio-dia. Ainda que 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à tua direita, você não será atingido. Basta abrir os olhos e verás como são castigados os perversos. Se você se refugiar no Senhor, se fizer do Altíssimo o seu abrigo, nenhum mal te alcançará. Nenhuma praga se aproximará da sua casa, pois Ele ordenará aos seus anjos que o protejam aonde quer que você vá. Eles sustentarão com as mãos, para que não machuque o pé em alguma pedra. Você pisará em leões e cobras, esmagará leões ferozes e serpentes debaixo dos pés. O Senhor diz: livrei aquele que me ama, protegerei aquele que confia em meu nome. Quando clamar por mim, eu responderei e estarei com ele em meio às dificuldades. Eu o resgatarei e lhe darei honra. Com vida longa o recompensarei e lhe darei a minha salvação. Só aqui a gente já podia encerrar. Se você passa por dias de lutas, de dificuldades, de crises que às vezes bate na porta, que você para e diz: meu Deus, o que eu vou fazer? O medo às vezes atinge a tua porta. A gente passou por algo essa semana, a gente foi para Curitiba numa conferência, e a conferência vai ser o tema da noite. Quem foi junto aí, se vira aí, se eu falar de você, põe dar uma risada. E a gente chega no hotel, faz o check-in, check-in de entrada, nós no hotel, e do nada começa a apitar os aparelhos de telefone, tudo. Pip, 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 pip. E aparece em cima do aparelho a palavra misantropia, alerta extremo da Defesa Civil. Alguém recebeu daqui de Joinville? Não, né? Hackearam o sistema da Defesa Civil, é a informação que foi passada, e algumas cidades receberam essa informação, e nós estávamos justamente em Curitiba, que foi a principal cidade do Brasil que recebeu. Na hora a gente estava no caixa, do hotel, a gente olhou um para o outro, e aí o cara do caixa falou: não, é alguém que tentou bloquear o sinal aí, está tudo sob controle. Beleza. Eu subi para o hotel, fui pesquisar no Google o que é a malvada misantropia. Quando eu olho, estava lá: avenção, raiva, oposição à humanidade. Falei: pronto, os ET chegaram. Estão querendo fazer um atentado terrorista. Copa do Mundo rolando, tudo, né? O mundo inteiro está nas Américas. Alguma coisa, o Brasil sendo usado como um lugar de passagem para alguns aeroportos, principalmente Campinas. Pessoas que vêm de fora param no Brasil e vão para lá, porque algumas conexões são geradas aqui. Curitiba tem um dos principais aeroportos do Brasil. Pensei: ferrou. Vou mandar um WhatsApp para Gé, com a senha do banco. Vou mandar já o que tem aí de dinheiro na conta, deve ter uns R$30. Falar aí, ó, faz um lanche e ora para Deus mandar o resto. E a gente foi para o quarto. Eu entro no quarto, tomo um banho. Durante eu estava tomando banho, eu dizia: Deus, eu não vou deixar o medo bater na minha porta. Porque eu, naturalmente, não teria medo daquela situação, porque era só um alerta. Só que na hora,
as setas vieram. As setas vieram. E aí a gente vai para a passagem. Justamente essa semana, conversei com eles, né? A gente estava fazendo uma aula essa semana por videochamada, e eu falei, mano, eu acho que vai ser Salmo 91. Durante a semana, conversando com o Everton, eu acho que vai ser Salmo 91. E naquela noite eu fui abrir a Bíblia e fui ler, e falava justamente isso. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, Ele protege, Ele guarda. Então existem momentos de temor, de medo, existem momentos de aflição, existem situações que as setas vêm na nossa mente, que nós precisamos ir para a palavra, e o Salmo 91 é o crivo de defesa que a gente usa para a nossa própria mente, dizendo, eu não quero que esses ataques entrem na minha mente, porque eu quero habitar na presença de Deus, e eu não aceito que isso venha, que o medo bata, que tudo venha na minha vida. Fui dormir, o celular apita de volta, só que era só uma notificação. Aí eu despertei. Aí eu vou pro Google, tava lá um monte de notificação, misantropia, o terror tá no Brasil, não sei o quê. Eu falei, miserável, eu já estava conformado. Ainda bem que eu tenho sono pesado, voltei a dormir. No outro dia, acordei de manhã e tava lá, que era só um hack e tal. Enfim, só que foi um momento que o medo tentou bater na nossa porta. Aí a gente entende que era só uma seta. Só que o que nos livra desses ataques, o que nos livra das nossas setas, o que a Bíblia fala não é que o Senhor, Ele vai, pode cair 10.000 à tua direita, 1.000 aqui, tu pode estar na BR, pode dar o caos, Deus vai te proteger. Não é bem assim. Existe um pré-requisito. Eu quero falar sobre esse pré-requisito. O que é o pré-requisito que está falando é aquele que habita na presença de Deus. Não é aquele que visita a presença de Deus. A gente se acostumou a estar, às vezes, na igreja, ou às vezes a gente vai, às vezes não vai, às vezes a gente vai no domingo que dá, às vezes no outro domingo não dá, às vezes a gente está aqui, às vezes a gente vem porque está servindo, e a gente acostumou a estar na rotina. Só que, na verdade, a gente não tem que se preocupar em estar na igreja, nós precisamos se preocupar em habitar na presença do Senhor. Eu morei muito tempo com a minha mãe, até os 20 e tantos anos, casei, fui para casa com a minha esposa, fomos para uma kitnet. A kitnet nossa tinha uns 15 metros quadrados. A família, sabe, a Jennifer está aí, o Lenas, ia lá visitar nós pegava a mesa, botava na rua, porque não cabia todo mundo na cozinha. Se fosse para ir no banheiro, tinha que afastar a cama, porque senão não passava, porque nós passávamos por cima da cama, assim. Era muito espremidinho. Aí tinha uma TVzinha de 14 polegadas, que é o que cabia, se botasse de 40, não abria a janela. E aí virou a nossa habitação, a nossa casa. Ainda que a casa da minha mãe fosse maior, que tivesse ar-condicionado, que tivesse tudo, ser mais confortável não era a minha casa. Era um lugar de visita. Hoje nós vamos lá, tomamos um café, sentamos, ficamos 1h30, 2 horas, 3 horas e saímos, porque nós visitamos. A gente faz isso na igreja, a gente vem domingo, senta, participa do culto, do louvor, faz a oferta, faz os dízimos, a gente participa do momento de palavra, as crianças são ministradas, e a gente vai para casa. Por quê? Porque a gente visita a igreja, a gente não mora aqui. Só que a presença de Deus, ela está diante de você, esperando com que você permaneça habitando nela. É a presença de Deus que cura as pessoas. Eu vivi 6 anos no mundo bem obscuro, no mundo das drogas, viciado em muita coisa, e o que me tirou das drogas não foi um centro de recuperação, não foi uma escola de libertação, não foi nada, foi a presença do Senhor. Eu entrava no meu quarto na sexta-feira à noite, quando eu saía do trabalho, batia a abstinência, o desejo de ir atrás de cocaína, de alguma coisa, e aí a abstinência vinha e as pessoas vinham na porta da minha casa. Na época ainda não tinha facção, na época era o pessoal ali da rua que vinha e dizia, cara, vamos e tal. Eu me trancava no quarto, eu desligava o celular e eu falava para o Senhor, Senhor, eu sei que a Tua presença pode me curar, então eu quero morar na Tua presença. Habitar na presença do Senhor é você saber que você agora tem uma aliança com o Senhor. O que fez eu sair da casa da minha mãe e morar com a minha esposa foi uma aliança. Ainda que muitos se mudam enquanto está namorando, está tudo bem, só que é a aliança que firma o casamento e faz você habitar com a outra pessoa. Então, você, a partir do momento que você decide habitar com o Senhor, você tem uma aliança com Ele. E a partir do momento que eu tenho aliança com Ele, eu não tenho mais partes, eu não tenho mais nada com aquilo que não pertence ao Senhor. Eu falo para você que às vezes você vem para a igreja, você se acostuma, às vezes está 5, 10, 15 anos na fé,
e você já não tem mais aquele fogo, aquele desejo de quando se converteu, de quando, né? Quando a gente se converte é lindo de ver. Meu Deus, eu lembro quando eu me converti, eu não tinha dinheiro para ir para a igreja, não tinha dinheiro para passe de ônibus. Eu falei esses dias que a mãe estava aqui, as minhas calças rasgavam tudo no meio da perna, rasga ainda, que gordinha, é complicado. Meu Deus, eu estou gravando essas coisas. E aí a mãe costurava a mão, porque eu não tinha dinheiro de levar na costureira, na Dona Maria, que é na rua de casa, que cobrava 10 pila, eu não tinha 10 pila. A mãe costurava a mão, chorando e dizendo, filho, não deixa de ir para a igreja. Daí eu não queria pedir dinheiro para a mãe, para pegar passe, porque eu já estava devendo um monte para ela. Eu não queria aumentar o meu caderninho com ela. E aí eu pegava e dizia, não, mãe, pode arrumar que eu vou para a igreja. Ela arrumava e eu ia de a pé para o ponto de ônibus da rua Florianópolis, da esquina com a Teresópolis, e eu ficava ali na fé esperando que Deus ia mandar uma carona. E algumas vezes Deus mandou a carona. Teve uma ou duas vezes que Ele não mandou e eu fui de a pé. Lá da rua Florianópolis, perto da Teresópolis, até aqui na Dona Francisca, no centro, que na época a igreja congregava ali. Eu não ia reclamando, murmurando, porque Deus não me mandou. O que eu pensava? Cara, a melhor oportunidade é eu ter tempo com Deus. Eu levava o meu foninho e eu ia caminhando, e eu ia se alegrando. Às vezes chegava no culto todo suado, já estava na hora da palavra, mas eu ia. E esses sacrifícios me fizeram hoje ser libertos de muitas coisas, ser guardados por muitas coisas, porque a aliança com Deus, ela traz libertação, ela traz proteção e ela traz provisão. Isso é muito pesado, você já vai entender. Quando eu tenho aliança com alguém, a partir de agora eu faço parte da mesma pessoa, eu sou uma só carne, como a Bíblia fala. A partir de agora não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, porque agora eu tenho uma aliança com Deus. Se você fica às vezes na internet ou no seu dia a dia flertando com o pecado, você não está apenas pecando, você está atraindo a presença de Deus. Aí vem no culto domingo e fica, ai Senhor, derrama a tua presença na minha vida. Mentira, traidor. Não quer a presença de Deus, decidiu flertar com o pecado. E deixa eu te falar, sempre que você flertar com o pecado, você vai perder. Você nunca vai conseguir ganhar do pecado. Porque a Bíblia não fala para você ficar brigando com o pecado. Ela fala para você se afastar do pecado. Se alguma coisa te faz pecar, arranca teu olho. Não é para me pegar e arrancar, mas é no sentido, cara, para de ver isso. Se no meu trabalho existe alguma coisa, murmuração, alguma coisa do tipo, para de se envolver com isso. Se você está às vezes na rede social demais, não sei, às vezes você tem algumas pessoas que estão lá, que faz você pecar, sabe o que você faz? Deixa de seguir. Ah, mas o fulano vai ficar bravo comigo. Que se dane, eu tenho uma aliança com o Senhor e a partir de agora eu não estou mais aqui para ficar vendo isso. Se você frequenta ambientes que te fazem pecar, para de flertar com o pecado, porque você vai perder. E o problema é que quando você peca, você cai aonde eu acabei de falar de Abel e Caim. Você deixa de ser aceito pelo Senhor e você para de receber as coisas que o Senhor tem para a sua vida. Tem gente que tem hoje medo de vir na igreja. Esses dias eu conversava com uma pessoa que ela falou, pastor, eu fui uma vez só na tua igreja, eu não sei se eu vou mais, porque eu tenho medo. Eu chego lá, parece que se não vem, sempre tem alguém me olhando assim, com um olhar meio incendiado, que eu sei que vai vir falar comigo. E naquele dia que eu fui, uns 3 vieram falar. Eu falei, glória a Deus. Eu também tenho medo às vezes de vir aqui. Às vezes eu tenho medo deles. Às vezes eu tenho medo do Pablo. O Pablo para do teu lado e começa assim, ó. Eu já sei. Às vezes eu tenho medo de conversar com o Gustavo no começo do culto ali. O Pablo ainda é delicado, o Gustavo não é não. O Gustavo é meio João Batista. Por quê? Porque nós precisamos habitar com o Senhor. Às vezes eu tenho medo das crianças. Quem nunca foi confrontado por uma criança? A Laura já me pegou algumas vezes, cara. Às vezes eu vinha no carro, e às vezes eu estava entrava rápido no carro, na correria, saía. E uma vez eu peguei e botei lá num programa da rádio, que não era cristão, era um programa de comédia, acho que era Jovem Pan, não lembro. E eu estava escutando, eles estavam dando algumas notícias na hora, era só notícia. Só que no meio da notícia eles não falaram nada de errado, só que a Laura falou, pai, isso aí não é de Jesus, né? Eu falei, opa, o meu ouvido não é mais meu, o meu ouvido agora é de Jesus, eu tenho uma aliança com Ele. A partir de agora eu peguei, baixei o Spotify que eu não tinha instalado no negócio do carro,
botei uma playlist e agora eu entro no carro e já toco automático. Por quê? Porque meu ouvido não é mais meu. Se eu tenho uma aliança com Ele, agora é dele. Aí tem gente que pergunta, pastor, é errado escutar música do mundo? Depende. É errado, eu preciso ir para a igreja, eu preciso dizimar, eu preciso ofertar. Não, você não precisa nada disso. Desde que você não tenha aliança com o Senhor. Porque se você tem aliança com o Senhor, os seus ouvidos são dele, os seus olhos são dele, o seu nariz é dele, a sua boca é dele. A partir do momento agora, se você começar a murmurar, você passa a perder a presença de Deus na sua vida. A partir de agora, se você se envolver em fofoca, em maldições, em coisas que envolvem o teu nome, entenda que Deus não vai conseguir te proteger. Eu tenho alguns princípios que eu aplico na nossa vida lá em casa, que a gente tem, que às vezes a gente está aconselhando alguma pessoa, a pessoa vomita a alma, está tudo bem. No segundo aconselhamento a gente fala, Deus acabou por aqui, porque ninguém gosta de andar com gente que fede a vômito. Vomitou uma vez, limpa a boca, escova o dente e bora. Acabou, deixa Deus entrar no teu coração, deixa Deus curar o teu coração. Porque se você ficar com isso aí, vai virar murmuração, e murmuração, e murmuração. E quando você vê, Deus está na tua frente, querendo habitar em você, trazer provisão, trazer proteção, trazer tudo que Ele tem para a sua vida. E você está flertando com o pecado. Tem gente que tem medo de ir para a igreja. Eu estou tentando ir no que eu escrevi. Eu escrevi 10 linhas só, mas eu vou tentar manter as 10. Tem gente que tem medo de vir na igreja, que parece quando tu vai num contador. Quem tem empresa aqui sabe. Meu Deus, eu tenho medo de um contador às vezes. Cada vez que eu vou lá, ela fala, tem uma multa aqui. Esses dias eu fui lá, tinha uma multa por causa de R$100. Eu fui tirar a nota, eu esqueci de colocar o juro da máquina do cartão, e de R$100 a multa virou 200. Eu falei, Jesus amado, como o nosso governo é justo. E aí eu peguei, fui, beleza, daí vira e mexe, eu tô lá pela Zona Sul, eu passo no contador só para tomar um cafezinho, tu já entra com o coração assim, meu Deus, tomara que não tenha mais uma dessa. Tem gente que vem na igreja assim, tem medo de ser tocado. E aí às vezes você está no lugar mais importante da sua vida, um lugar que vai te trazer refrigério, num lugar que vai te trazer cura, que vai trazer restauração, num lugar que vai restaurar as bases familiares. Você que talvez não teve família próxima, a igreja é o melhor lugar para reconstruir isso. Eu sei porque, cara, a gente tem várias pessoas que às vezes não tiveram o pai presente, a mãe presente, o próprio esposo, a esposa, crianças que às vezes o pai não consegue, é na igreja que isso é restaurado. Aqui a gente constrói um ambiente de família. Nós estamos tentando ao máximo zelar por isso. Hoje eu atendendo um cliente lá na Expovilha, ele dizia, Andy, eu congrego numa igreja gigante da cidade, eu sou o genro do pastor da igreja, e eu estou orando para ir congregar contigo, porque eu quero viver a base de família que vocês vivem. Porque a gente não consegue mais, porque a base da nossa igreja é outra, não é? Aqui não, a gente zela pelas famílias, pelo cuidado, pelo zelo. E quando você não vem, a gente não está preocupado se você não vai ofertar. Gente, nós não precisamos disso. Mas a gente fica com o coraçãozinho na mão como pastor, pensando, por que o Jean não veio hoje? Está com dor de cabeça. Meu Deus, eu já vou sair daqui, eu vou para casa, eu vou ter que tirar um tempinho de oração pelo Jean. Sabe, a gente fica assim. Às vezes a gente vê lá no Instagram, assim, o filho está doente. Meu Deus, a gente sente como se fosse nosso filho. Às vezes a gente vê lá, uma pessoa está no trabalho, se machucou, a gente pensa como se fosse dos nossos. Porque isso é família. E quando você não se permite habitar na presença do Senhor, estar na casa de Deus, na igreja, na casa dele, você não vive família. Nós devemos ter uma aliança com Deus e apenas não uma amizade com Ele. Não apenas um relacionamento de namoro, de eu vou na quarta-feira. Eu lembro quando eu namorava com a Gé, nós ficamos 1 ano orando para ver se era para casar. Ontem o pessoal que estava na conferência viu o pastor Gui falando lá. Hoje a gente dá risada, na época eu quase matei ele. Eu fui para a igreja, ela já me conhecia, quando eu me converti, a mãe dela falou, se o Andy se converteu na rua, qualquer um se converte. Vai para a igreja. E ela veio. E ela ficou algum tempo na igreja com a gente, uns 2, 3 anos, a gente ia para festa junto. Uma vez eu encontrei ela na rave, tentando entrar na caixa de som, assim. Nós era tudo uns cacos, gente. A gente é ainda, só que agora a gente está no caminho de Deus. E aí aí eu se converto, ela vem para a igreja comigo, fica uns 2 anos, e aí Deus mostra para mim numa visão, eu estava no quarto orando, de joelho no chão, morava com a minha mãe ainda, eu lembro que tinha um tapete, aquele tapete tinha uma mancha no meio, assim, de tanta lágrima que era derramado ali. E eu estava naquele tapete orando, e na hora Deus me deu uma visão de um amigo nosso, missionário, hoje, o Jojo, entrando com as alianças, e eu e a Jé entrando de mão dada na igreja. E foi exatamente assim o nosso casamento. Só que eu fui falar para ela, e eu falei, Jé, deixa eu te falar, Deus mostrou que nós vamos casar. Daí ela, mas eu não tenho sentimento por ti. Eu falei, eu também não. Mas Ele mostrou.
Faz o seguinte, então, toca a tua vida, que eu toco a minha. Se tu precisar de carona para ir para a igreja, eu passo aí. Na época, eu acho que nem tinha carro, nada. Eu pegava um amigo meu, passava lá, me pegava e nós ia buscar ela, que era caminho. E aí, segue tua vida. E a gente passou alguns meses, Deus mostrou para ela. E aí a gente foi conversar com o pastor Guilherme na época, a pastora Duda. O pastor Guilherme é um amor de pessoa, agora a pastora Duda foi braba com a gente. O pastor Gui falou, não, tá abençoado, bora, vamos fazer. Aí ela, não, vocês vão orar por tempo indeterminado. Tá, mas como é que é esse tempo indeterminado? 3 meses? 2 meses? Não, tempo indeterminado. Ali a gente ficou 1 ano orando, sem se visitar, sem pegar na mão, sem conversar, só orando. Não pulamos processo. Depois de 1 ano, confirmou. O que eu fiz? Fui na casa do pai dela, pedi a bênção. O pai dela, bem fora assim, desse entendimento, falou, cara, para que isso? Não, eu quero que o senhor bote a mão na minha cabeça aqui e me abençoe. E ore. E ele nem sabia orar direito, orou e tal. A minha sogra orou pela gente. Começamos um namoro. E aí o que eu fazia? Para a gente se resguardar com o pecado, para a gente conseguir manter a pureza no relacionamento, a gente se via só quarta-feira à noite e domingo na igreja. Eu tentava ver ela todo dia. Eu pegava às vezes o ônibus que eu sabia que ela pegava, que eu também ia mais ou menos nesse horário para encontrar ela. A gente vivia aquelas coisinhas de namorado. Só que a gente se resguardava quarta e domingo. Era um namoro. Não era uma aliança. Era um namoro. Tem gente que hoje tem esse tipo de relacionamento com Deus. Na terça-feira na sala de oração e no domingo no culto. Um dia na semana, quando as coisas apertam, quando vem dificuldade, quando as contas batem na porta, na semana do dia 10 é o tempo que mais fica em oração. E no domingo, quando vem. E aí Deus está te chamando para habitar na presença dEle, não por obrigação, mas porque Ele tem muitas bênçãos para derramar na tua vida. Ele tem uma aliança contigo, Ele quer que os bens dEle passem a ser os seus bens. Quando eu tenho uma aliança com Deus, é como um casamento de comunhão de bens, em que aquilo que eu tenho passa a ser dele, aquilo que ele tem passa a ser meu. E a gente passa a viver um relacionamento onde nós não somos mais os provedores da nossa vida. Nosso papel é cultivar e cuidar da presença dele. É passar o dia, é como a dona de casa que passa o dia limpando a casa, a gente tem que estar limpando o nosso coração. Aí suja a louça, ela vai lá e limpa, assim tem que ser nós. A gente suja a boca, às vezes tem que ir lá limpar. Às vezes você está no dia a dia, você se estressa, você se ira, você tem que ir lá e organizar e se acalmar. A nossa vida é essa. E o provedor da nossa vida, ainda que nós trabalhamos, ainda que a gente pague o preço alto, né? Todo mundo trabalha bastante, mas o grande provedor da nossa vida é Ele. Por quê? Porque é uma aliança. Essa parte é com Ele. No começo, quando comecei a loja, eu se preocupava tanto, eu me matava, eu dizia, cara, eu preciso, eu saía correndo, visitava cliente, eu fazia... Hoje eu entendo, quando eu não tenho nenhum cliente para atender, é dia de eu estar com o Senhor. Quem já foi na loja sabe que aquilo lá não é só uma empresa, aquilo lá é uma fogueira que tem naquele prédio. Tem gente que entra na loja, esses dias a avó do Juan entrou na loja sapateando já, e ela falou, meu Deus, que nível de glória que tem nesse lugar. Que ela é bem tradicional, né? Ela já entrou rodopiando, cara, e diante de Deus, ela entrou sapateando, e ela já falou, se ajoelha, eu, opa, já me ajoelhei, ela já veio orando. Deus mandou ela naquele lugar aquele dia, vocês não têm ideia. Por quê? Porque aquilo lá não é meu, é dele. Eu tenho aliança com ele, a sua empresa, o seu trabalho, o seu CNPJ, a sua carteira de trabalho não é sua, é dele. Ele vai mover você conforme a vontade dele. Às vezes ele te muda de endereço, às vezes ele te muda de lugar, não é por nada, porque agora você tem uma nova missão para cumprir. Às vezes muda, um cliente tão bom que eu tinha, cancelou, não vem mais comigo, agora vai em outro lugar. Está tudo bem, talvez teu propósito se cumpriu com aquele cliente, agora vai vir outro. Mas você tem que cumprir o seu propósito com ele. Porque a sua vida não é mais tua. A partir do momento que você fez uma oração dizendo, Senhor Jesus, eu entrego a minha vida para Ti, eu faço uma aliança contigo. A partir desse momento você não tem mais domínio sobre a sua vida. Quem tem aliança com Deus não pode de forma alguma ter aliança com outras coisas, com outras pessoas, que não sejam pessoas que têm vida com Deus. Eu tenho um sócio na empresa que ele não é cristão, é relacionamento profissional. Eu tenho amigos que não são cristãos, são relacionamentos de fora, está tudo bem. Só que coisas íntimas, você precisa guardar e depositar somente com aqueles que estão com o Senhor. Eu já passei situação uma vez, um casal de cliente nosso,
que chegou lá na loja desesperado. Ele chegou. Não sei o que eu faço. Por quê? Porque a gente brigou esses dias. Minha mulher pegou e foi lá numa amiga dela. Amiga dela solteira, na verdade separada, já separou 3 casamentos. E a minha mulher foi pedir dinheiro, foi pedir o conselho para ela. Qual foi o conselho de quem já divorciou 3 vezes? Separa. Porque para ela natural é muito melhor sair desse problema. Sai, acabou, bora. Daí lá foi eu dizer para ele, chama a tua mulher aqui. A mulher veio, sentamos, conversamos e ajustamos o entendimento. E eu disse para ela, nunca mais tu abre a tua intimidade para quem não está no caminho do Senhor. Talvez se fosse na casa de alguém que ora, de alguém que tem pago o preço de oração, de alguém da igreja, diria, cara, continua, senta com alguém, pede um conselho, segue o Cláudio Duarte aí, vai ver os vídeos dele, ajusta, mas não desiste. Lá em casa a gente tem um princípio que a palavra divórcio não está no nosso dicionário. Por quê? Porque não está no dicionário do Senhor. Então não está também no nosso. Nós precisamos entender que a vida nossa não é mais nossa, é dele. Quem tem aliança com Deus, recebe também a sua proteção. Você não deveria se preocupar com os ataques que podem vir sobre a sua vida. Você deveria se preocupar se você está habitando no Senhor. Porque se você estiver habitando no Senhor, Ele vai te proteger. Nós passamos algo esse fim de semana. Everton, vem aqui falar o que aconteceu, vem cá. Mas quando passamos por algo esse fim de semana, que cara, que mexeu muito com a gente, comigo mesmo. Boa noite, gente. Então, o Nicolas, ele de manhã cedo a gente acordou, né? Eu acordei e tal. E o Nicolas, ele estava acordado. Então, é muito difícil o Nicolas estar acordado nesse horário, de manhã cedo. E aí ele veio, eu passei por ele, dei bom dia, daí ele falou assim, faz o que tu tem para fazer e vem aqui que eu quero conversar contigo. E quem conhece o Nicolas sabe que ele é muito na dele, muito sossegado. E aí eu fui lá, fiz as minhas coisas e tal. Aí vim. Aí ele falou assim, o Senhor me acordou 3 horas da madrugada para mim orar por vocês, porque eu senti um espírito de morte, algo rondando vocês, que talvez possa ser um acidente, alguma coisa, eu preciso que tu ore antes de sair de casa. E eu falei, não, tá bom, mas tu orou? Tu obedeceu o que o Senhor falou? Sim, na hora. Eu acordei 3 horas da madrugada e eu na hora dobrei meu joelho e orei por vocês. Falei, amém, mano. Se tu já orou, tá feito o negócio. E aí a gente foi, eu fui com aquilo na cabeça. Pode ter certeza, ansioso não é fácil. Aquilo martelou a minha cabeça e eu fui atento na BR, né, achando que eu poderia controlar alguma coisa. Né? Então eu fui, a gente foi, tal. Começou a conferência lá. E aquele ambiente era um ambiente de muita liberdade. Quem foi sabe, era a todo momento tinha alguém entregando alguma coisa para alguém no meio do povo. E de repente vem um menino e ele chama um líder dele. Eu preciso de uma testemunha. Ele veio e chamou. Era um rapaz bem novinho. Ele falou assim, cara, eu estava te olhando de longe e eu senti um espírito de morte te rondando. Uma tragédia, um acidente, alguma coisa, eu não te conheço, eu não sei da tua vida, mas o Senhor falou comigo. Mas não é para tu ficar assustado, porque o Senhor está te avisando, porque Ele quer te avisar, para que tu entenda que Ele já te livrou. Ele não está te avisando e que tipo assim, se prepara porque tu vai para o espeto, nego. Não, Ele está te avisando e te mostrando que Ele já cuidou de tudo. E eu, amém? Mais um susto, né? Meu Deus do céu, mais um, daqui a pouco. E aí ele ainda finalizou, ó. Se eu falar mais, eu vou falar alguma coisa de mim. Mas o que o Senhor deixou para mim foi Salmo 91, que é o que o pastor Andy leu ali. Descansa no onipotente e tal. E aí ele falou assim, cara, não te preocupa que o Senhor já guardou. Ele já tomou providência e vocês estão guardados. Mas Ele quis avisar para tu saber que você está sendo guardado. Está entendendo? Aí Deus confirma usando a palavra que eu já tinha escrito, que eu já tinha mostrado para o Elis, que seria Salmo 91. Por quê? Deus guardando, Deus protegendo,
confirmando no filho e confirmando num cara lá na igreja que nem conhece a gente. Deus traz proteção para aqueles que habitam na sua presença. Sabe o que é pior? Que é a segunda vez que isso acontece com o Everton. Vocês não andem com o Everton de carona. Tem gente que não vai nem para lanchonete com ele mais agora. Já está resolvido. A primeira vez que aconteceu, teve uma tia, né, só de vocês, né? Que falou isso, eu estou sentindo que vai acontecer isso e tal. E eles bateram o carro, deu perca total. Tinha uma pessoa no banco de trás que bateu com a cabeça na porta, fez um furo na porta. Acabou com tudo o carro e eles estão bem, não aconteceu nada. Só que naquela época eles não estavam no Senhor. Quer dizer que nunca mais vai acontecer tragédia na nossa vida? Cara, bateram 4 vezes no nosso carro no passado. Mas Deus guardou. Teve uma vez que foi uma pancadinha meio forte, o cara veio bem rápido e chumbou nas traseiras. E Deus nos guardou, que a Laura não estava no carro, porque se ela tivesse, ia ser uma tragédia. Que bateu bem atrás. Deus guardou. De todos os modos, até em meio à tragédia, Deus nos guarda. Mas quando nós habitamos no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente, aqui fala que Ele faz como uma galinha cuida dos seus. Você já viu uma galinha com as asas abertas cuidando dos filhotinhos? Pega um dia, vai no Google, vai no sítio que é melhor, já dá uma passeada e me chama para ir junto, para a gente comer um queijo colonial, uma linguiça blumenau. Você vai ver que a galinha, quando começa a chover, os filhotes vêm tudo perto dela, ela abre a asa, coloca eles debaixo e dá uma fechadinha. É exatamente assim que a Bíblia fala que o Senhor faz conosco. Ele nos coloca debaixo das suas asas e nos protege, nos guarda. E por que eu estou falando isso? Porque você não sabe o quanto que Deus está te livrando de algumas coisas, e quanto que Deus está livrando a sua família, o quanto que Deus está protegendo os seus filhos, o quanto que Deus está te livrando de tantas coisas e você ainda não viu, você não entende. Por que Deus trouxe essa revelação para o Everton e não para mim? Porque a igreja é um corpo, nós precisamos que um pegue no outro, mas era uma confirmação que era para mim trazer essa palavra. Você não sabe quantos aqui sobreviveram à Covid, eu mesmo não tinha vaga no leito para se internar. O médico falou para mim, cara, vai para casa, se tu vê que tu vai morrer, chama o SAMU para ir lá te acordar de volta. Mas não tem mais leito. Eu fui para casa, deitei no quarto da Gé, ficava deitado de bruço, quarto da Laura na época, de bruço para tentar respirar e foi 10 dias quase morrendo. Eu vomitei tanto que estourou uma veia no meu olho na época e ficou vermelho. Semanas. Eu tenho uma foto. Então, e Deus guardou, sobrevivemos. Teve gente que perdeu, que faleceu? Teve. Deus quis levar. Mas de todo modo nos guardou, nos livrou do mal. Você não sabe quantos acidentes Deus já te livrou, você não sabe quantas tragédias Deus já te livrou, você não sabe quanto que o mal quis tocar na sua casa. Só que por você estar caminhando com Deus e morando na sua presença, está tudo resolvido. A conta está paga. Não é só abrir uma Bíblia no versículo 91 e deixar em cima da mesa. Não é sobre um amuleto da sorte que agora o meu negócio vai estar protegido, não vai entrar nenhum ladrão aqui, porque senão... Não. É sobre estar morando na presença do Senhor. É sobre ter uma aliança com Ele. Fazer dessa aliança algo zeloso. Assim como você é fiel com a sua esposa, espero que assim seja com o esposo, você também precisa ser com o Senhor. Você precisa parar, às vezes, olhar para as coisas que você está fazendo e dizer, cara, isso aqui não agrada ao meu Senhor, eu não vou fazer. Isso aqui não faz parte da vida de alguém que tem uma aliança com Deus. Essas palavras, esse comportamento, essa expressão, essa forma de falar, esse palavrão, essas coisas que eu estou assistindo, essas músicas, esse comportamento, essas mesas que eu estou sentando, aquilo que eu tenho ingerido, isso não faz parte da aliança que eu tenho com o Senhor. É como se você fosse lá no cartório assinar o livro e estava escrito lá, né? Eu faço alguns casamentos, às vezes a gente faz a pergunta, né? Tu promete ser fiel na alegria, na doença, na tristeza e tal, até que a morte separe. Sim. O Senhor, Ele vai te falar uma coisa só. Tu promete permanecer na minha presença. Não flertar com o pecado. Você não vai ter dias de tristeza. Você não é, Ele está dizendo assim, até que... Não, Ele está dizendo, não vai ter. Se você fazer isso, você não vai ter dificuldade, você não vai ter, eu vou te guardar, eu vou te proteger. Ainda que você passe por dias difíceis, você vai passar sorrindo, porque você vai sentir a presença de Deus. Ele vai confirmar que tem algo ali que está trabalhando em você. Ainda que você passe momentos de escuridão, momentos de desafio, o Senhor vai estar lá dentro com você.
Sadraque, Mesaque e Abednego, o Everton falou aqui, eles foram para a fornalha, mas Jesus estava lá dentro guardando eles e não permitiu que a tragédia chegasse sobre eles. Jó viveu o que viveu, os dias de tristeza. Depois Deus vem e recompensa de forma dobrada tudo que ele tinha. Jonas não vive o seu propósito, ele foge do seu propósito, ele passa dias de dificuldade. Isso traz a reflexão de quem Deus tem um chamado e não está vivendo o chamado. Vem dias de dificuldade, Deus deixa. Só que quando Jonas fala, eu vou, Senhor, Deus pega, recupera ele, bota ele de frente com o chamado, traz os melhores dias para a vida dele. A questão é que a gente precisa habitar na presença do Senhor e viver os melhores dias da nossa vida. Os melhores dias da nossa vida não está em Cancún, não está em Bariloche, não está em Gramado, não está na França, não está na Torre Eiffel, não está lá na Disney. Os melhores dias da nossa vida está em habitar na presença do Senhor. Quando você habita na presença do Senhor, o x-salada da esquina se torna um ambiente agradável. Gramado mesmo se torna uma viagem agradável. Cara, eu já fui uma vez para Gramado, um dia com a Gé, e aí a Gé entrou numa lojinha e eu parei e fiquei na frente daquele relógio vermelho que tem lá, grande, em frente à igreja lá. E eu olhava aquilo, eu comecei a orar e a clamar a Deus, dizendo, Deus, se faz presente aqui, em frente a uma igreja que tinha, muito bonita, católica. E eu entrei naquela igreja chapada, irmão, da presença de Deus, da glória que Ele estava descendo, dizendo, cara, assim como Ele é comigo no meu quarto, Ele é aqui, então vem, Deus, eu não quero estar turistando essa cidade sem a Tua presença. Porque quando você habita na presença do Senhor, não importa onde você está, Ele traz alegria, não importa a condição financeira, Ele traz fôlego de vida, não importa como está os seus relacionamentos, o casamento, os filhos, Ele traz paz. Você pode estar vivendo um caos lá fora. Você pode estar recebendo as mensagens do alerta civil, da defesa civil lá, dizendo, ei, misantropia. Você vai dizer, eu confio no Senhor. Os boletos vão bater na porta normal, as dificuldades vão, vai ter dia que você não vai ter cliente para atender, vai. Cara, sabe o que você faz? Não reclama. Tira um tempinho a mais com o Senhor e fala, Deus, se não é para mim atender ninguém, é porque o Senhor quer estar comigo. Eu vou gastar tempo com o Senhor. Eu canso de fazer isso, às vezes eu passo o dia inteiro na loja, não tem ninguém, eu fico assistindo pregação, fico lendo livro, vou lá, limpo, organizo, faço pedido que tem que fazer, e às vezes não tem nada a fazer, eu fico entediado, aí eu será que eu vou pegar o carro? Eu vou sair, não, quer saber de uma coisa, eu vou dar uma pregação, eu fico a tarde inteira, às vezes não tem ninguém. Aí fim do dia, ele manda um clientezinho, que traz aquilo que eu precisava. Parece que ele ficou me testando o dia inteiro para ver se eu ia ficar na presença dele, agradecendo, louvando, eu ia ficar murmurando, reclamando. Então, Senhor, tu não está me vendo? Ô, Senhor, eu estou aqui, eu sou fiel, dizimista, eu sou ofertante, eu sou isso. Comecei a ir para a igreja, as coisas ficou difícil. Quem não faz por isso? É só Deus dizendo assim, está difícil porque você não entendeu ainda. Que eu que vou prover, é eu quem vou mudar a tua história, é eu que vou mandar cliente, é eu que vou mudar o teu emprego, é eu que vou fazer o que tem que fazer, você só precisa habitar na presença do Senhor. Essa noite é uma noite diferente. Deus já começou derramando mais a sua presença, Deus já começou derramando mais a sua glória. Tem cultos que a gente vem, que é um culto que Deus libera os profetas e vem, entrega a palavra. Esse culto não, Ele quer ter um tete-a-tete contigo. Ele quer ter um tempo de qualidade contigo. Eu vivi isso na conferência, nós estávamos lá, daqui a pouco estava o Pablo e a Jenny lá, sendo derramado um poder do Espírito na minha frente, eu olhava, começou o fogo. Daqui a pouco estava lá, uma senhorinha foi na mana, né? Aquela senhorinha muito chapada, eu falei, Deus, manda umas 4 dessas para ter o ar, pai. Meu Deus, diante de Deus, quando a gente começou a igreja, eu estava um dia aqui, e o Senhor falou, o que tu queres de presente? Eu falei, manda 4 mulheres de oração. Quando eu vi vocês duas, hoje eu falei, pô, Deus, vai que é 2 que tá mandando. Ela é irmã do pastor Júnior, mano. O pastor Júnior ganhou a minha irmã para Jesus, e a minha irmã me ganhou. Ele é meu avô espiritual. Brincadeira, né? E aí uma senhorinha lá de uns 80 anos, gente, ela não tem mais nem gordura no rosto, assim. É só desligar mesmo o disjuntor que ela já está com cara de morto, coitado. Então
uma senhorinha, já tem uns 80 anos, e estava lá, e ela dançava, e ela pulava, e ela vinha, ela gritava, ela pegou a mana uma hora e tirou a mana da cadeira. Eu olhava assim para a mana, eu olhava e disse, meu Deus. Aí veio o baterista do Drops, vocês conhecem o Drops, a banda? É ele, por ele que eu estou gastando a minha vida. O baterista dele, chapado, estava lá tomando café com a gente. A mulher dele chegou e entregou a palavra para o Everton. Eu falei, meu Deus, Deus usando os artistas para falar com a gente. E eu sossegadinho, tomando café com ele, né, querendo entender um pouco como é que é a cabeça desses caras. Deus usando todo mundo que estava lá, né, pegou a sol uma hora lá, até a radaça pegaram. Eu falei, meu Deus, e eu, Senhor? Aí veio um cara, eu tô rindo, veio um cara, chamou o líder da conferência, pensei, chamou o líder, né, o negócio é, será que vão me chamar para o time da conferência aqui? Será que eu vou começar a participar com eles? Viajar pelo Brasil levando? Chama o líder vem, tem que ser o senhor, porque é algo muito importante. Vou. Aí para na minha frente. Como é que é o teu nome? Eu falei, Anderson. O senhor é pastor? Sim. Eu olho para você, eu só vejo uma coisa. Um abacaxi. Aí eu fiquei esperando o complemento, né? Não, é só isso. Aí o líder, ele é pastor, ele descasca abacaxi todo dia. E saiu. Eu falei, não, você está me tirando, né? Vem aqui, falou com todo mundo. Depois teve um momento ali que um cara lá, um profeta muito pontual, falou algumas coisas e tal. Mas naquele momento foi engraçado. E daí quando ele saiu, o Senhor falava algumas coisas e ele dizia, esse fim de semana eu quero ter um tete-a-tete contigo. E é com vocês também. O que a gente viveu lá, foi para lá. Quem foi, cara, é só o start. Agora que começou o game. Só que aqui Deus está esperando você, no seu coração agora, de verdade, dizer, Deus, eu quero ter uma aliança contigo. Eu quero habitar na tua presença todos os dias. A presença de Deus, quando você habita nela, quando você está em Cristo, já não há mais condenação sobre a sua vida. Já não existe mais maldições que batem a sua porta. Já não existe mais lutas passadas que vêm te perseguir, porque agora você está em Cristo. Você é nova criatura. Já não há mais condenação para quem está em Cristo, isso está na Bíblia. Assim, alguém que está em Cristo, nova criatura é, coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Quando você está em Cristo, tudo se faz novo na sua vida. O testemunho, as coisas que você viveu de mal lá atrás, isso passa a se tornar um nível maior de glória. As batalhas que você venceu, é aquela passagem de Isaías, que das suas feridas sai poder para curar. A partir de agora o seu testemunho vira o seu ministério. A partir de agora as suas dores passam a se tornar as suas autoridades. As suas espadas não estão mais sangrando agora elas estão na parede dizendo, eu venci isso, eu venci aquilo. É um novo nível de autoridade, é um novo nível de glória. Você só precisa estar habitando na presença do Senhor. Não é visitar domingo, não é visitar na terça, não é visitar aqui tal dia, não é abrir o YouTube e assistir uma pregação só, um louvor. É todo santo dia você entender no seu coração que eu tenho uma aliança com Deus e eu não posso trair ao meu Senhor. Aí você para de pecar, não com medo da consequência do pecado. Eu não vou trair a minha esposa porque ela pode ficar brava. Você deixa de pecar porque você não quer entristecer ao coração de Deus. Você entra num novo nível. Você entra num outro padrão espiritual. Você passa a se mover pensando o que o meu Senhor queria que eu fizesse aqui. O que o meu Jesus gostaria que eu falasse no meu trabalho. O que Ele queria que eu falasse para os meus clientes. O que Ele queria que eu falasse para o meu patrão. O que Ele queria que eu fizesse agora. Ele passa a governar a sua vida. E aí você experimenta o que está escrito em Romanos 8:28.
Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Tudo passa a cooperar para a sua vida. Eu não estou prometendo que amanhã, seu trabalho, você vai, meu Deus, agora eu vou ser milionário. Não, mas agora tem um Senhor te visitando todos os dias. Quando não tiver ninguém para atender, Ele vai estar lá para conversar contigo. Ele vai te dar as estratégias, Ele vai te dar as melhores ideias, Ele vai te dar os melhores clientes. Você só precisa ser fiel ao Senhor. Amém? Nós vamos fazer um tempinho de oração. A gente não vai se passar muito no horário, fica tranquilo. Até meia-noite a gente termina. Mas eu queria que... Eu não costumo fazer apelo na igreja, vocês sabem. 6 meses de igreja eu fiz um apelo só aqui. Só que essa noite é uma noite diferente. É a noite de você dizer: Senhor, eu estou querendo viver um relacionamento mais profundo contigo. Não é sobre servir, não é sobre trabalhar, não é sobre nada, é sobre relacionamento com o Senhor. É sobre você passar a amar Jesus mais do que tudo na sua vida. É sobre você largar os pecados e dizer: Senhor, eu não quero mais viver com isso. É sobre você passar a honrar o Senhor mais do que você já honrou em toda a sua história. Não é sobre nada material aqui, é sobre algo interno, é sobre o seu coração. Nós vamos apagar as luzes, tudo. A gente vai desligar a câmera. E você que quiser viver isso,